Quero trazer uma palavra para os irmãos. Despertamento para a nossa vida cristã. Todos os hinos falou de que a minha vida é do Senhor, que eu tenho que tomar minha cruz, que Ele me escolheu, não é assim? Eu quero que você medite comigo nesta noite. Eu trouxe esse texto para nos chamar a atenção. O texto que eu li está em Ezequiel capítulo 22, verso 30, nos diz que o Senhor buscou entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Essa profecia foi dada pelo seu profeta Ezequiel sobre a situação espiritual de Israel. Israel havia descido a um nível espiritual muito baixo, para uma nação que havia sido escolhida por Deus, para que seu nome fosse louvado e adorado perpetuamente no meio deles. Eles estavam totalmente fora da vontade do Senhor. O Senhor fez uma promessa a Abraão que daria aquela terra ao seu povo. Quando o rei Salomão ele faz a consagração do templo que foi construído, que era o sonho de seu pai, e ele constrói um templo tão bonito, tão suntuoso, feito com as melhores materiais que existiam naquela época, os melhores artifícios, perito em várias obras. Oferece o Senhor o holocausto, consagra aquele lugar ao Senhor. Crônicas 7:14, ele faz uma oração, a presença de Deus se manifesta no meio daquele povo. O povo vê a glória de Deus. Aí o Senhor fala com aquele povo e diz: se o povo que se chama pelo meu nome, era o povo de Israel, orar, buscar a minha face, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão atentos os meus ouvidos, os meus olhos estarão abertos, a minha mão estará estendida sobre este lugar que eu santifiquei para o meu nome. Que coisa linda! Só que logo em seguida o Senhor diz: mas tudo tem um mas se vos desviardes dos caminhos que eu venho vos dado, se vós desobedeceres os meus estatutos, indo a outros deuses e o adorando, eu, o Senhor, os arrancarei desta terra que eu vos dei. Foi uma promessa que Deus fez para Israel. Israel não levou a sério. Durante a trajetória de Israel, Israel se tornou-se apenas religiosos. Compromisso com Deus não tinha. O povo de Israel, quando saiu do Egito, já estava vivendo altos e baixos, vida espiritual. Só foi Moisés subir para o monte, passar 40 dias lá, o povo já disse: Moisés morreu, a gente precisa de outro Deus. Esse Deus aí matou Moisés. Levantam, pegam o pendente de ouro, bracelete, anel de ouro, eles fundem num animal, num boi, que é uma das divindades do Egito, e alguém disse para eles: Arão, aí está o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Deus se ira, disse: Moisés, desce depressa, porque o teu povo já se corrompeu. Se nós formos olhar para a história, quando Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé,
A gente precisa voltar lá nos dias de Noé e ver como é que estava o mundo. A Bíblia fala que o homem pecava, a maldade estava no seu coração continuamente. E a Bíblia diz que pesou o coração de Deus. Deus disse assim: eu vou destruir o homem que eu criei. Eu vou destruir. Mas a Bíblia diz que Deus viu em Noé graça, olhou para Noé. Trazendo para esse texto que eu li, Noé era aquele homem que ainda estava na brecha. Não era um homem que ainda estava tentando tapar o buraco para dar esperança, para ver se o povo se arrependesse. Passou 100 anos pregando: se arrependam, vai vir um dilúvio. Mas a Bíblia diz que todos casavam, bebiam, comiam, se divertiam, tinham vida social, não atentava para a ira de Deus, porque Deus iria destruir. E Deus achou graça em Noé. Deus deu uma nova oportunidade à raça humana. Depois do período do dilúvio, a raça humana começou a crescer e multiplicar de novo. E novamente os homens começaram a se afastar de Deus. Os seus intentos, os seus desejos, a sua vontade era o que permanecia. A vontade de Deus estava longe, não queriam obedecer ao Deus Criador. E aí pensam: vamos fazer uma torre. Vamos fazer uma torre. Vamos cozinhar bem o tijolo, a gente vai fazer tudo bem feito e a gente vai querer chegar até o céu. Aí a Bíblia diz que o Senhor disse: vamos descer para ver o que o homem está fazendo. É todos um mesmo pensamento, é todos uma mesma vontade. Aí Deus confunde as línguas, desfaz aquele projeto. E o que eu quero dizer para vocês, que no livro do apóstolo Pedro, a gente vai ler um pouquinho, 2 Pedro, capítulo de número 2, ele vem dizendo o seguinte, sobre a situação de falsos mestres, o perigo que rondava a igreja, do tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão inflamados ao caminho da verdade. Será inflamado o caminho da verdade. Também movido por avareza, só pensando no lucro, pensando somente no retorno, farão comércio de vós. É o que está vivendo hoje. Fazendo comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A palavra de Deus não cairá por terra. Ora, aí vem: se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo e às trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo. É quando eu falei de Noé, não poupou, mas somente Noé foi preservado, pregando o que? Justiça. E mais 7 pessoas, quando fez, viu o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O apóstolo Pedro está fazendo uma comparação com os dias finais da igreja, com os tempos de Noé.
Ele faz uma ressalva que muitos viriam com heresias, muitos somente pensariam nisso, não pregaria a sã doutrina. Vivemos um período em que só se pregava a bênção e esquecia que precisava ter santidade, precisava ter renúncia. Todo mundo quer receber bênção, mas ninguém quer pagar preço. Todo mundo quer ser abençoado, mas não quer entrar no céu, quer viver aqui. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: quem quiser vir, quem quiser, não é obrigatório servir a Jesus, nunca foi. Tem gente que acha que ser crente é obrigação. Ser crente, primeiro, tem que ser uma necessidade, porque eu quero morar no céu. Segundo, tem que ser um prazer, porque eu vou estar servindo o Criador do universo. Aí Jesus fala: quem quiser vir após mim. É depois de Jesus, não é na frente de Jesus, é depois de Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Está falando de renúncia. A gente precisa entender, quando está falando de renúncia, está falando: eu preciso abrir mão do meu eu, do meu ego, dos meus caprichos, das minhas vontades, e me submeter à vontade de Cristo Jesus. Tem gente que se engana, o genuíno evangelho de Cristo é renúncia. Jesus disse assim: quem vem a mim, quem vem a mim, eu não lanço fora. Eu ensino, eu mostro, eu explico, eu dou direção, mas é eu e você que tem que decidir se quer realmente seguir a Jesus. Jesus não disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não foi no início da caminhada, não. Foi lá quase chegando, lá no meio do seu ministério, já chegando próximo ao período que ele ia ser crucificado. Ele já tinha escolhido eles, e ele escolheu os seus discípulos. Ele nos escolheu, mas nós temos que decidir se a gente quer ir com ele até o fim. Em Romanos, capítulo 11 não, perdão. Romanos, nos diz o seguinte, me fugiu o texto, mas eu lembro. Que o Senhor diz o seguinte: se o Senhor não poupou os ramos natural que era Israel, Israel era a nação escolhida, Ele não poupou, Israel pereceu, Israel se afastou de Deus, Israel foi punido. Onze 21, obrigado. Ele está dizendo: olha, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe também. Muitas vezes a gente acha, porque eu aceitei Jesus e eu só estou vindo para a igreja, é o suficiente. Não, eu preciso entender que eu preciso andar como Jesus quer, eu preciso estar no centro da sua vontade. E quando ele fala de negar-se a si mesmo, eu preciso renunciar aos meus, muitas vezes, alguns valores que eu tenho, algumas coisas que eu achava que eram importantes, mas quando eu vou para a palavra de Deus, não posso andar desse jeito. Ah, pastor, eu sou desse jeito. Julgo. Comigo é assim. Eu não consigo perdoar. Vai ter que aprender a perdoar, senão não entra no céu. Ah, mas eu não aguento o desaforo. Vai ter que aprender a suportar. Ah, mas eu quero fazer a minha vontade. Eu não quero, mas Jesus disse: mas a minha vontade é essa. Se você quiser, eu vou te abençoar. Eu lembro muito que foi passado na escola dominical. Deus pegou Saulo de Tarso de um jeito.
Era um homem afoito, arrogante, achava que estava fazendo muita coisa, mas Deus pegou ele no caminho, literalmente caiu do cavalo, ainda ficou cego. Um cego não pode fazer nada. Como é que ele ia atrás das pessoas para prender e para matar? Deus colocou Saulo no estreito e disse: olha, duro é recalcitrar contra os grilhões. O evangelho de salvação é mudança de vida. O evangelho de Cristo restaura, muda o homem de dentro para fora. Eu fico tentando pensar, chamar um jeito, meu Deus, como é que pode? Alguém vem do mesmo jeito do mundo e do jeito do mundo vem, fica. Não, quando eu aceito a Jesus e o Espírito Santo começa a trabalhar, eu tenho que me desprender do velho homem, ele tem que morrer. Eu quero que eu e você entenda que não se pode brincar com salvação. Jesus é amor, Deus é amor, mas Deus é justo. O texto está dizendo que ele não poupou os antigos, mas ele poupou Noé, porque Noé era um homem que estava na brecha. Quando o texto aqui fala, que está em Ezequiel, disse: eu estava procurando alguém. Sabe o que é? Eu estou procurando alguém que lute para ter uma vida de santidade. Eu estou procurando alguém que lute para ter uma vida de oração. Eu estou procurando alguém que lute contra, que fale contra essas práticas pecaminosas, muitas vezes dentro da igreja, de qualquer maneira, escondendo debaixo do tapete os erros, os pecados, coisas que o Espírito Santo de Deus fica entristecido e muitas vezes vem para a igreja, não sente nada, uma vida vazia de qualquer jeito, mas quer ser abençoado, quer fazer campanha. Eu preciso renunciar. Eu preciso. Jesus nos chamou para ser sal. Sal, aonde você colocar um pouco de sal, todo mundo que experimenta, tem sal aqui. Estamos entrando no período final da igreja. Você precisa entender, estamos entrando no último período da igreja. Nós estamos vendo sinais da tecnologia, tudo está baseado na palavra de Deus. O Senhor, quando revelou para Daniel, disse que lá no fim do tempo a tecnologia, a ciência vai se multiplicar. Seria um tempo de apostasia, um tempo de frieza espiritual. Aqui está dizendo, muitos aqui, ó, com palavras doce, pregadores que só pregam o que eu quero ouvir. Só quer pregar o que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. E o apóstolo Paulo disse: nos últimos dias não aguentarão ouvir a sã doutrina. A verdade, ela incomoda. A verdade, a palavra de Deus confrontou o homem. E se eu não me adequar ao que a palavra de Deus ensina, se eu não abrir mão, se eu não deixar o meu jugo, eu não deixar as coisas que para trás ficam e seguir o alvo que é Cristo, eu vou ficar para trás. E aí entra o juízo de Deus. Tem gente que pensa: eu não acredito que Deus vai lançar pessoas no inferno. Não, são as pessoas que vão querer entrar para lá, porque Jesus já deu a porta de escape. Se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele morreu na cruz para nos salvar. Só que Ele disse para quem quiser entrar no reino dele: se você quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sabe o que é cruz? Cruz é aquilo que me incomoda. Cruz é aquilo que eu vou ter que carregar. É um fardo que eu vou ter que carregar. Ah, se fosse por mim, eu já tinha chutado o pau da barraca. Mas Jesus manda, tem que suportar.
Ah, se fosse eu não ia perdoar nunca. Eu ia fazer e acontecer. Mas Jesus disse que tem que perdoar. Ah, mas fulano não quer. Jesus disse que tem que amar até o teu inimigo. E se teu inimigo te pedir um copo d'água, você vai lá e tem que dar. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho. A gente aceitou Jesus para viver aqui ou para ir para o céu? A gente aceitou Jesus para escapar da ira de Deus, que vem sobre os filhos da desobediência, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está indo de mal a pior. Tem gente que talvez não está sabendo, porque essa mídia daqui, você tem que esquecer. Essa mídia, eles tapam muita coisa, não falam as verdades, eles não falam, só falam o que lhe interessa. Mas está tendo crise energética nos países da Europa. Estão reclamando do gás de cozinha aqui. Tem que ver o preço que está o gás natural nos países. E lá não tem para onde fugir não, senão morre de frio. Crise do carvão, crise no alumínio, está faltando matéria-prima. Tem países aí que se achar muita coisa, está tendo apagão. Na Inglaterra está faltando comida nos supermercados. Está faltando piloto de avião, está faltando. Eu fico imaginando com a volta de Jesus, a quantidade de gente que vai desaparecer, o caos que vai ser instaurado sobre a humanidade. Mas a Bíblia não está falando, sabe o que? Que nós precisamos estar como este que o Senhor estava procurando. Eu procuro alguém que esteja na brecha. Eu procuro alguém que esteja ali na redenção. Não deixe o pecado entrar. Não deixe o pecado entrar na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja. Eu vou lutar, Jesus, para manter uma vida santa. Eu vou falar com as pessoas que precisam ter uma vida no altar, porque senão nós vamos ficar para trás. Aquele que confessa. O arrependimento, falou, conversão de Paulo falou de arrependimento. O arrependimento, ele dói aqui dentro. Eu fiz uma coisa e me arrependi, aquilo magoou, machucou meu coração, eu choro, não é assim? O sincero, Senhor, tanta coisa que eu fiz, tanta coisa que eu tenho feito, eu sei que o Senhor tem, mas eu tenho brincado. Tem pessoas que têm brincado com a salvação, e a palavra de Deus estava dizendo: se Ele não poupou Israel, será que Ele vai poupar você? Se eu e você, se a gente não atentar para esta grande salvação, se a gente ficar brincando, cocheando entre dois pensamentos, uma hora eu estou na igreja, quando eu venho para a igreja, mas quando eu estou lá fora, muitas vezes eu estou no meio dos amigos, estou no meio da minha turma, eu esqueço que eu sou crente, eu começo a comungar com as mesmas práticas, eu começo a gostar das mesmas coisas. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não é o teu amigo que tem que levar você para o mundo, é você que tem que trazer o teu amigo para Jesus. Está mais fácil o mundo tirar crente da igreja do que crente ganhar alma para Jesus. Por quê? Por quê? Não estou temendo, não estou acreditando que Jesus vai voltar. Ainda estou muito novo, ainda vai ter muito tempo, ainda vai ter muito tempo para eu me arrepender. Cuidado, a noite vem. A Bíblia diz que a noite vem para todo mundo. A noite vem para quem tem 80 anos, a noite vai vir para quem tem 20. A noite vem para quem tem 40 anos, a noite vem para quem tem 5. A noite vem. Eu preciso estar pronto agora, não é amanhã, porque o amanhã não nos pertence. O hoje Deus nos deu. Aí Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu já fiz a minha parte, faça a sua, disse Jesus. Abra mão.
Você que realmente me ama, aí tem um texto que é muito forte, diz assim: aquele que ama mais a pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais seu irmão do que a mim, não é digno de mim. Eu tenho que amar o Senhor acima de tudo, acima de todos. Amar Jesus. Mas tem gente que não faz isso. Tem gente que até troca Jesus pelo namorado, troca Jesus pela namorada, troca Jesus pelo emprego, troca Jesus pelas amizades, troca até Jesus pelo momento. Faz muitas vezes como Esaú, trocou o direito de ser primogênito por causa de um pratinho de comida, uma coisa que você comeu agora e amanhã. Nós precisamos entender que todos nós aqui foi dado uma oportunidade, todos nós aqui foi nos dado uma oportunidade, e a gente aceitou essa oportunidade. Aceitou ou não aceitou? Só que tem um detalhe: eu tenho que perseverar até o fim. Você lembra das cartas que o Senhor deu ao apóstolo João, lá no livro de Apocalipse? Uma das igrejas diz assim: olha, eu tenho uma coisa contra ti, volta ao primeiro amor, volta às primeiras práticas. Você lembra, muitas vezes, pessoas estão aqui, você lembra como você era? Quando você aceitou Jesus, você não faltava culto, você não faltava oração, você não faltava círculo de oração, você tinha oportunidade, você estava aqui, você buscava, você jejuava, Deus te operava, Deus te usava, e com o passar do tempo você foi se acostumando com o banco, e foi pouco a pouco enterrando os talentos. Pouco a pouco vamos nos tornando crente nota 7, crente nota 6. Mas que nós viemos nos levantar enquanto temos tempo. Eu encerro falando sobre o Senhor Jesus, quando falou dos ramos naturais. Ele disse: olha, ele não poupou, ele arrancou, ele nos enxertou no lugar. Só que quando ele enxerta a gente no lugar, ele exige algo de mim e de você, que eu e você dê fruto. Fruto. Lembra aí, quem já foi para a escola dominical, como são os frutos do Espírito, né? É transformação de vida, é mudança. Alguém olha para o fulano e diz: olha como é que fulano está diferente, olha, fulano mudou, fulano era assim, agora está desse jeito, fulano agora tem um semblante diferente, fulano tem um brilho no rosto. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus na vida. Só que eu tenho que cuidar, não posso deixar apagar. Como Jesus é tão sábio, ele explica de uma forma tão singela para que a gente entenda. Aí Jesus conta-nos as parábolas das 10 virgens. As 10 virgens eram todas crentes. As 10 virgens iam todas para a igreja. As 10 virgens tinham lamparina, tinham acesso à lamparina. Em algum momento, olhe bem isso aqui, as 10 virgens tinham azeite na botija. Todas as 10 tiveram. Só que 5 deixou o quê? Acabar. Mas 5 tiveram cuidado de manter a lamparina acesa. Porque se você ler o texto, diz que quando isso aí veio o noivo, no momento da decisão, 5 viu que estava sem unção de Deus. Vinha para a igreja, mas estava vazio. Vinha para a igreja, mas estava faltando. Até vinha para a igreja, mas não estava 100% para com Deus. E o que Deus quer de nós é integridade, integralidade, quer dizer, é total. É todo eu, todo eu.
Aí quando disse, aí veio o noivo, 5 entraram. Por quê? 5 tinha reserva de azeite. Sabe o que é reserva? Senhor, não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Então, com precaução eu vou encher hoje. Eu não sei como é que vai ser minha semana, Jesus, então eu vou te buscar hoje. Porque eu não sei se o Senhor vai vir hoje de noite. Jesus pode vir arrebatar a sua igreja hoje de madrugada. Jesus pode vir nos buscar amanhã de manhã. E a gente precisa ter comunhão com Deus, o Espírito Santo na vida. Mas detalhe, o Espírito Santo não vai habitar se eu tiver com o tempo todo sujo, cheio de pecado, cheio de coisas mal resolvidas, raiz de amargura, mancha nas vestes, mancha no coração. O hino que eu cantei diz: se você quer, tem que tirar, lavar, tem que tirar mancha, tem que perdoar, tem que fazer tudo. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus venha de uma forma especial ser derramado a unção sobre a minha vida, e o meu vaso não esteja rachado. Porque se meu vaso também estiver rachado, não adianta. Eu posso vir até hoje sentir a presença de Deus, mas amanhã eu perco tudinho, porque eu não vigio, eu não fecho a brecha, eu não tapo a brecha. Assim está dizendo: fechar a brecha é não deixar sair a unção e não deixar entrar o pecado na minha vida e na tua. Jesus mandou vigiar primeiro. Vigie primeiro, tapa a brecha, depois ora. Eu derramo. Porque o Espírito Santo de Deus, Jesus vai vir buscar uma igreja que esteja na comunhão com o seu Espírito. Paulo disse o quê? Que o Espírito Santo é o penhor. O pessoal mais antigo aí até sabe o que é penhora, né? Vai no banco, deixa lá um valor, uma joia de grande valor, às vezes uma joia de família, algo que herdou de vó, tem um valor, não tem preço, mas tem um valor sentimental. Mas na necessidade eu vou deixar esta joia aqui em troca de uma quantia. É a garantia que eu vou trazer aquele empréstimo, e eu vou pagar o empréstimo. Pagando aquele empréstimo, eu recolho de novo a minha joia. O Senhor está dizendo: o meu espírito é o penhor na vida de crente. Quando eu vier buscar, o meu espírito for levado daqui, quem tiver em comunhão com ele vai subir junto, porque é o Espírito Santo de Deus que nos prepara para nos encontrar com o Senhor nos ares. E os que ficarem para trás? Se ele não poupou nem os anjos. Tem gente que cria aquela expectativa: não, mas você sabe, né? Mesmo que Jesus volte, a gente vai ficar fiel. Se com o Espírito Santo aí batendo no teu coração de noite, às vezes você está do jeito que tu está. Imagine sem o Espírito Santo de Deus. Você já imaginou um culto sem o Espírito Santo de Deus? Você já imaginou se vai ter culto, o povo cantando, adorando o Senhor, sem o Espírito Santo de Deus, sabendo que a igreja de Jesus já subiu? Tem coragem, não vai ter força, não vai ter nem condições psicológicas de ir a uma igreja. Então nós precisamos nos preparar para subir a hoje. Não fique esperando coisas mirabolantes que dizem por aí que vai acontecer isso, não. Você tem que estar pronto para se encontrar com Jesus hoje. Porque pode acontecer de Jesus te chamar hoje, ou nos chamar todos hoje, mas eu e você precisamos estar pronto. Porque o que adiantou eu aceitar Jesus? Para que adiantou o tempo todo de crente? Para que eu perdi tanto tempo vindo para a igreja? Eu preciso ter um propósito, eu preciso ter um foco. O meu foco é Jesus, o meu foco é o céu. Então o que eu preciso fazer, Jesus, para herdar o céu? O que o Senhor quer de mim? E faça. Mesmo que doa em você, mesmo que é alguma coisa que você gostava muito, mas você sabe que Deus não tem se agradado, você vai ter que abrir mão. Se você quiser entrar, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que tomar esta tua cruz e me seguir até o fim.
Noé escapou porque estava na brecha. Interessante, o texto que eu li ainda fala mais, que o Senhor estava procurando, mas não tinha visto ninguém. Mas por que Deus queria que alguém estivesse na brecha? Para que poupasse o seu povo da destruição, para que o povo de Israel não fosse destruído. Você sabe por que Jesus ainda não voltou? Deus ainda não apertou demais ainda, porque ainda tem crente na brecha. Ainda tem pessoas que buscam o pé de Deus misericórdia. Ainda tem pessoas que oram: Jesus, eu peço, Senhor, salva o meu esposo, salva a minha esposa. Jesus, salva o meu filho. Jesus, salva a minha mãe, salva o meu pai. É você dando na brecha ali, você tentando manter a brecha fechada, para dar tempo daqueles que ainda estão perdidos se salvarem. Por isso que Jesus ainda não voltou. Aí eu lembro da passagem que está lá em Pedro. Muitos dizem: Jesus está demorando. Mas disse: Ele está demorando porque Ele é longânimo, misericordioso. Ele está dando tempo para que nenhum se perca, mas que todos venham à salvação. Se todos nós estivermos na brecha, se todas as igrejas, todos os crentes na face da terra começar a buscar o Senhor, aqueles que realmente querem morar no céu, aquele que é ovelha, que não é bode, ovelha. No dia que acontecer isso, Jesus vem. Sejamos ovelha. Eu lembrei, eu vi um vídeo que eu achei interessante, que um pastor de ovelha diz assim: você pode botar uma cumbuca com água, 10 ovelhas bebem água na mesma cumbuquinha. Uma vem, bebe, sai, outra vem, bebe, sai. Todo mundo bebe. E disse: bode não. 2 bodes não bebem água na mesma cumbuca. Quando um chega para beber, o outro vem da amarrada e disse: essa água é minha, sai para lá que isso aqui é meu. E diz que quando uma ovelha chega nova, as outras ovelhas andam tudo juntinha para esfregar, para ficar tudo com o mesmo cheiro. Por isso que Jesus, na sua sabedoria, disse: eu sou o vosso pastor e vocês são minhas ovelhas. Aí lá na frente disse: eu vou separar as ovelhas dos bodes. Sejamos ovelha. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos atentar ao que Jesus quer de nós. Vamos lutar para andar em santidade e retidão, para que a gente possa entrar no céu, porque senão não adianta. Lutemos para ser as 5 virgens prudentes e não as 5 virgens loucas. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nessa noite. Que nós venhamos guardar a palavra do Senhor. A gente não é especial.